Você se sente culpado? Hoje eu venho aqui falar de um tema que tem assolado a humanidade: o sentimento de culpa. Às vezes uma culpa exagerada, às vezes uma culpa que você não tem culpa. Parece um paradoxo, mas é real. Quantas pessoas hoje sentem um fardo que não precisa carregar? Quantas pessoas hoje vivem um peso, tanto físico, mental e espiritual, que não precisa carregar? Hoje eu venho aqui nesse vídeo para te ensinar e para que você possa aprender a se perdoar. A humanidade tem vivido o mal do século: ansiedade, depressão. E na maioria desses casos, esse mal ele é contraído através do sentimento de culpa, ou não se perdoar por algo do passado que cometeu. Quantas pessoas hoje estão se suicidando, estão tirando a sua própria vida por não conseguir carregar esse peso da culpa do passado? Eu venho aqui nesse vídeo te contar uma das mais belas histórias da Bíblia, de um homem segundo o coração de Deus, que cometeu pecados gravíssimos, entre ele um adultério e um homicídio. Quem é esse homem? Esse homem é Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu um ato de adultério. E além de adulterar, ele cometeu um homicídio. Davi se calou. Então, o primeiro psicólogo da Bíblia entrou em ação. Natan, o profeta Natan, chega até ele e mostra para ele que ele estava errado. Nesse momento, Davi ele se ajoelha, ele se arrepende, veste um pano de saco, joga cinza em sua cabeça e confessa o seu pecado. Davi, nesse momento, ele escreve um dos maiores salmos da Bíblia que ele escreveu, um salmo de confissão, Salmo 32, do verso 3 ao verso 5, Davi diz o seguinte: quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessei-te ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Queridos, eu não sei como você está assistindo esse vídeo. Eu não sei se você já desistiu da sua vida, ou se você está pensando em desistir da sua vida. Mas o Senhor levou esse vídeo até você para te dizer que não faça isso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou. Ele estava considerando a mão de Deus pesando sobre ele. Ele estava sentindo o peso, o jugo do pecado. Mas Davi fez algo sobrenatural. Primeira atitude, Davi ele confessou o pecado dele. Segunda atitude, Davi ele se arrepende do pecado dele. Eu não sei qual foi o pecado, se é um aborto na sua juventude, se é algo que você fez, que você carrega até hoje esse peso, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de raiva, a vontade de dar cabo à sua vida. Mas eu venho nesse vídeo te dizer que ainda há esperança para você. Como Davi, pare de ficar calado, confesse o seu pecado, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, que o Senhor vai perdoar os seus pecados. Davi, no Salmo 32, ele diz assim: a mão do Senhor pesava sobre mim. Talvez o que você está sentindo aí não é a vontade de morrer, não é a vontade de dar cabo à sua vida, mas é a mão do Senhor pesando sobre você. Filho, confesse o seu pecado, seja ele qual for o seu pecado. Entregue na mão do Senhor. Não dê cabo à sua vida, porque nós temos um Deus que é capaz de perdoar o seu pecado e sarar a sua terra. Hoje, nesse vídeo, eu venho te dizer, com todo o amor do meu coração, pare de carregar uma culpa que só o diabo tem te acusado o tempo inteiro. Então eu te peço, a partir de hoje, confesse o seu pecado, deixe as suas transgressões de lado e o Senhor vai mudar a sua história.
como fez com Davi, também Deus vai mudar a sua vida. Da agora em diante, perdoe a si mesmo, porque às vezes é fácil perdoar o próximo. E à noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro? É esse momento que você precisa perdoar a você mesmo e entender que você não tem só um Deus, mas você também tem um Pai que vai perdoar os seus pecados e vai mudar a sua história. Então aprenda a perdoar a si mesmo. Que Deus te abençoe.